Olá, queridos estudantes, muito boa tarde. Após o intervalo, vamos dar aqui continuidade às nossas aulas desta sexta, aqui no canal Educação. 4 de novembro, olha aí que maravilha, minha gente. Novembrão chuvoso, gente, inacreditável, você não tem noção. Plena sexta-feira de novembro, aqui fazendo frio, sério, gente. 26 graus, fala sério. Teresina, novembro, 26 graus. Rapaz, é uma hecatombe mesmo, viu? Massa! Meu povo, hoje nós vamos falar na nossa aula de análise linguística sobre o substantivo e seus determinantes. Essa é uma aula muito importante, queridos estudantes, até rimou, ó, porque a gente vê que as classes gramaticais funcionam em relação às outras dentro dos gêneros, né? Então, perceber o papel de cada uma das classes isoladamente, mas principalmente quando elas estão juntas, atuando para a construção dos efeitos e sentidos dentro dos gêneros, dos propósitos comunicativos, fica mais interessante. Então, por que é importante saber quais são as palavras que modificam o substantivo chamados determinantes? Exatamente para a gente saber o que esses determinantes vão operar em termos de sentido em relação aos nomes. A gente costuma chamar de classes nominais, principalmente o substantivo, tá? É a palavra que, por essência, dá nome aos seres em geral. Tudo bem, cheirosos? Oi, dona Marleninha, boa tarde, querida estudante Patrícia. Boa tarde a todos os alunos que estão aqui pelo canal YouTube canal YouTube do canal, olha aí. E também aos alunos que estão pelo IPTV, minha gente. Bom, olha aí os nossos propósitos definidos para a nossa aula de hoje. O que nós queremos ao final desta aula, queridos estudantes? Que você entenda por que o substantivo é uma classe fundamental, porque ela nomeia, é a classe responsável por dar nome a tudo que você conhece, a tudo que você vai conhecer na vida. Se você sabe dar nome a esta parede, a esta mesa, a isto aqui que eu seguro na mão, a isto aqui que eu tenho na outra mão, a minha pessoinha, é porque isso tudo se deve ao substantivo, tá? É graças a ele que nós aprendemos a chamar as coisas de alguma coisa, tá ligado? Pois é. E aí a gente vai entender como é que eles funcionam, né? Tanto os substantivos como também os determinantes dessa classe dentro da organização dos enunciados, ou seja, funcionando, por exemplo, numa letra de música, numa receita culinária. Vou lhe dar um pequeno exemplo. Ó. Você pega uma receita culinária, pronto. Tem basicamente duas partes na receita, né? Além do título, que é o nome do prato que você vai elaborar, aos ingredientes e o modo de preparo. Já pensou se não existisse substantivo, se você não soubesse dar nome aos ingredientes? Ou se você não reconhecesse o que é um ovo, o que é uma colher de chá, o que é uma colher de açúcar, o que é uma colher de sopa, entende? Então, todas as palavras, todos os seres, aliás, são nomeados pelos substantivos. Por isso, essa é uma classe muitíssimo importante. Além disso, analisar em relação ao substantivo o papel dos determinantes que vão modificar essa classe, tá? E como esses itens lexicais, ou seja, essas palavras e vocábulos, atuam na construção de sentido dos textos. Então, a gente vai entender isso aí ao final da nossa aula, beleza, queridos? E óbvio que a gente não pode deixar de conceituar um substantivo, né? Primeiramente, nós vamos falar aqui um conceito rápido, algumas classificações sobre essa classe. Daqui a pouco a gente passa para entender quais outras classes vão funcionar como determinantes ou modificadores do substantivo, tá? Então, são palavras variáveis porque apresentam flexões, né? Elas apresentam variação de forma, como, por exemplo, menino, meninos, menina, meninões. Agora, como propõe o gênero neutro, menine, né? E você substituir as marcas de gênero binário pela vogal que seria neutra, o E. Então, são palavras variáveis que designam seres visíveis ou não, animados ou não, ou seja, seres em geral, gente. Ações, estados, sentimentos, desejos e ideias. É como eu disse para vocês ainda há pouco, sem nenhum exagero. Substantivo nomeia tudo, absolutamente tudo, o que existe, o que não existe, o que se pode tocar, o que não se pode tocar, o que se pode ver, o que não se pode ver. Olha só, Deus. Tem muitas formas de imaginar, vamos dizer assim, de materializar
a figura de Deus, né? Tem gente que o materializa numa forma humana, tem gente que não materializa Deus em uma forma humana, mas o imagina como, por exemplo, só uma voz, tá? Uma voz bem marcante, bem grave, né? Segura. Tem gente que imagina Deus como uma nuvem ensolarada, enfim, tem muito aí do imaginário. Mas o fato é que, ai, se eu pudesse, bem que eu queria pegar em Deus, eu queria. Nós estávamos precisando, né? Mas é não palpável, ou seja, você não pode tocar. Mas, com certeza, o substantivo Deus, em geral, nomeia um ser em particular. Esse é o chamado substantivo próprio. E todo substantivo próprio, ou seja, esse que nomeia um ser para diferenciá-lo dos demais, é grafado com inicial maiúsculo. Isso aí foi uma regra que você aprendeu faz tempo, né, querido estudante? Muito tempo. Beleza. Relógio. Já dá para pegar no relógio, né? Dá até para tocar as pílulas, quando o relógio esculhamba, quando ele não marca as horas direito. Mas o relógio é um substantivo concreto, é um substantivo palpável, você pode tocar. E é um substantivo comum, não é? Não há uma nomeação, vamos dizer assim, no sentido de especificar um relógio dentre os demais, tá? Como você vai especificar a marca do relógio, por exemplo, Rolex, que é uma marca caríssima de relógio, só para quem pode mesmo, milionários, trilardários, aí você escreve a marca com inicial maiúscula, né? Cadeira, substantivo simples também. Amor, substantivo abstrato. Olha aí, ó. E assim vai. Saci pererê, que vocês vão ficar espantados, mas é um substantivo concreto, viu, gente? Essas noções, comum, próprio, simples, concreto, abstrato, primitivo, derivado, simples, composto, enfim, são classificações pertinentes a critérios, tá? A partir dos quais os substantivos vão ser organizados. Critérios que podem envolver a significação ou a abrangência desses substantivos, né? Se ele se reporta a um ser ou a um grupo de seres, tá? E também a forma dos substantivos. Então, ó, muitas vezes um substantivo pode agregar em si certos valores, como, por exemplo, uma constelação. Você percebe que é só uma palavra, mas que ela nomeia um conjunto de seres, entende? Então, você tem em constelação um grupo ou um conjunto de estrelas, tá? O coletivo de estrelas que a gente chama. O famoso coletivo, né? Então, assim, ó, quanto à significação, nós temos algumas classificações do substantivo. Se o substantivo nomeia um ser de existência dependente, independente, tá? Se o substantivo nomeia um ser em caráter mais restrito, mais particular ou mais genérico. Se o substantivo nomeia, tá, um ser que representa um grupo, aí você tem esse critério, significação, abrangência. Então, quanto a esse primeiro critério, ó, você tem um comum, como aquele que designa os seres de uma mesma espécie de forma genérica. Ou seja, é uma mesa. Você não vai escrever com M maiúsculo, a não ser que esse substantivo vai iniciar uma frase, uma oração, um período, né? Pois é. Então, você não escreve em outras situações mesa com M maiúsculo, porque é um substantivo comum, certo? Agora, sei lá, se é só a mesa do coração, alguém lhe deu essa mesa, você tem a mesa como uma mesa de estimação, e você resolve dar um nome a ela, beleza, ela já vai virar um substantivo próprio, dentro desse critério, tá? Então, veja aí, ó, um bolo é um substantivo comum, uma bandeira é um substantivo comum, tá? Um animal. Mas quando você passa a dar nomes específicos, você vai falar, por exemplo, a bandeira do Japão. Lá no especificativo, você vai jogar Japão com J maiúsculo, porque é o nome do país que essa bandeira representa. Você vai chamar o gato de gato. Ah, o nome do meu gato é gato. Pois pronto, por esse gato bem não é o nome dele, pois já é uma forma de particularizar o seu gato, que é chamado de gato. É G maiúsculo na cabeça, tá? Ou é o Mimi, o Lalau, olha aí o gatinho que gosta de roubar as cores dos outros. Ah, tá bom? Bolo eu acho meio difícil. A não ser que você vai especificar também bolo da avó, com uma marca específica de bolos, né? E vai. Vamos mais. Ainda dentro desse critério da significação e da abrangência. Próprio já vai nomear um ser em particular. É para destacar mesmo esse ser
e diferenciá-lo entre os demais do grupo. Beleza? Olha aí, ó, o Japão. Ou seja, uma estrutura que vai representar esse país de alguma forma. Beleza? Olha aí, ó. Linda, Teresina, maravilhosa. Entre os rios, ó, Mesopotâmia. Veja aí a ponte estaiada. Oh, belezura. Bora mais. Concreto. Agora vamos conversar. Esses outros conceitos são até meio que triviais em relação aos substantivos, tá? Mas concreto e abstrato ainda deixa algumas lacunas na cabeça do povo. É o seguinte: você não vai mais chamar doravante substantivo concreto apenas aquilo que você vê ou que você toca, tá? Concreto é qualquer substantivo cuja existência seja independente, mesmo que você saiba, tenha a certeza de que ele não existe. Então, como é que um substantivo inexistente, ou seja, um ser que não existe, não se transforma em matéria, é um substantivo concreto? Porque, independente disso, ele já é, vamos dizer assim, culturalmente aceito, culturalmente estabelecido. Você, por exemplo, sabe que não existe Saci Pererê. Eu acredito que não, né? Se sim, gostaria de vê-lo. Mas é um ser de existência independente. Então, todos esses seres que a gente costuma chamar de folclóricos, mitológicos, míticos, como, por exemplo, o unicórnio, tá? Os duendes, os elfos, enfim, são substantivos de certo concreto. Mas não existe, sim, mas é concreto. Porque independente de não existir, materialmente falando, se eles já são constituídos socialmente, eles são seres independentes. É isso que define um substantivo concreto na linguística moderna, tá bom, gente? Então, não tem essa história de é abstrato, eu não pego. Sim, pois fica um tempo sem respirar para tu ver uma coisa, que Deus o livre e guarde, ó. Não é substantivo abstrato, gente, é concretíssimo, tá bom? Não é só porque você não vê e não toca que não deixa de ser concreto. Deus, você viu, é um substantivo concreto. Fantasma, lobisomem, vampiro, bicho de 7 cabeças, mula sem cabeça, motoqueiro fantasma, cabeça de cu, e não se pode, porca do dente de ouro, tudo é substantivo concreto. Tá bom? Então, é isso. Concreto, portanto, é um substantivo que vai dar nome a um ser de existência própria, pois não depende de outro para existir. Veja que mesmo vocês dizendo, eu não acredito, eu sei que não existe, eles ainda assim continuam existindo, tá entendendo? É isso que faz com que eles sejam concretos, tá? E por isso eu coloquei bem aqui no finalzinho. Designam seres de existência independente, sejam reais ou fictícios, ok? Observação, substantivos concretos designam seres do mundo real e do mundo imaginário. Real, homem, mulher, cadeira, cobra, Brasília, montanha, lago, rio, tudo isso é concreto, prédio. Imaginário, saci, mãe d'água, fantasma. Então, pronto. Isso é que é um substantivo concreto, beleza? Veja aí, ó. Um jardim, por exemplo, é um substantivo concreto, com certeza. Um casal de idosos, as pessoas, o homem e a mulher. Tudo é substantivo concreto, certo? Mas, evidentemente, que você vai sempre considerar o contexto, você não vai ser bobinho de analisar as palavras isoladamente. O contexto é mais importante, né? Que tudo. Olha aí. O abstrato não mudou tanto. A única coisa que a gente diz é assim, que um ser que não tem existência independente, que depende de outro para se materializar, é um substantivo abstrato. Por exemplo, imagina aí que não existisse amor na humanidade. A gente está vivendo numa época de muito ódio, né? Então, a gente está vendo o amor se encolher, vamos dizer assim. E se ele não existisse, que Deus o livre. Imagine. Então, não tem como o amor ser um substantivo concreto, porque ele é um ser dependente. Ou seja, precisa de que se ame, de que o amor seja demonstrado para que exista, tá? A ação de amar, ou seja, o amor. Então, continuo nomeando substantivos abstratos, tá? Seres como sentimentos, ações, emoções, situações, por exemplo, de saudade, é um substantivo abstrato. Imagine que você não sente falta de nada nem de ninguém, então esse substantivo não vai materializar-se em você. Ela precisa de que você sinta para que a saudade seja materializada. É isso que é um substantivo que a gente chama de abstrato.
tá? Por isso, em geral, é isso. Sentimento, emoção, tá? Ações, estados também, ó. A apatia é um substantivo abstrato, a doença, a alegria, todos são substantivos abstratos, tá bom? Então, os abstratos vão designar seres que dependem de outros para se manifestar ou existir. Portanto, designa estados, qualidades, ações, sentimentos, ações, dos quais podem ser abstraídos, sem os quais não podem existir. Quando você diz assim, ó, o trabalho dignifica o homem, o trabalho dignifica o homem. Perceba que o trabalho nomeia a ação de trabalhar. Se não existe alguém que trabalhe, o trabalho não vai ser manifestado, entendeu? Então, com certeza, isso aí é um substantivo abstrato. Por outro lado, se você diz assim, fiz um trabalho de matemática, tirei 10, você já está se referindo a um trabalho concreto, ou seja, você materializou, seu trabalho foi corrigido, inclusive foi dada uma nota máxima para ele. Então, já é um ser de existência independente. A partir do momento que ele se materializou, que ele está lá, pronto, ele já passa a ser concreto, tá? Então, muito importante essas noções aí, queridos estudantes. Ok? Ó, a beleza, substantivo abstrato. Existe na pessoa coisa que é bela. Então, se, vamos supor, a beleza estiver ausente no seu conceito, você vai ver o quê? Feiura, que é outro substantivo abstrato. No meio, um estado, uma qualidade, vamos colocar assim. Entendeu? Então, se você olha para um jardim, o jardim está todo maltratado, cheio de mata, as flores estão murchas, você vai dizer, nossa, que feio. Ou seja, ali a beleza não foi manifestada, e sim a feiura, o descuido, o maltrato. Substantivos abstratos. Olha aí que belezura, querido estudante. Arrasa na eficiência linguística. O amor, substantivo abstrato. Existe na pessoa que ama. Aí você diz, professora, mas eu chamo meu amor de amor. E aí? Bom, aí você já está, vamos dizer assim, materializando. Você está usando, vamos dizer, como uma forma de denominar carinhosamente o ser amado, amor. E às vezes não é exatamente que você ama, mas que você tem respeito, um carinho, né? Amor, por favor. Não é necessariamente seu amor, mas vira concreto, tá? Olha aí. Lindo, a beleza, veja. O cuidado, a natureza. Não, a natureza não. A natureza é concretão mesmo, viu? Tome cuidado. Ó, aqui, com base nessa cena, a gente pode pensar em vários substantivos abstratos que vão caracterizá-la, né? Você pode falar em respeito, carinho, amor, cuidado, atenção, vários, né? Você pode também colocar, professora, eles são idosos, então eles chegaram à velhice. A velhice é um estado. Então, você tem lá também um substantivo abstrato. Para que eu enxergue a velhice, de alguma forma, ela precisa ser manifestada fisicamente no corpo. É por isso que a gente diz que são substantivos cuja existência é dependente. Precisam de algo ou de alguém para se manifestar ou existir. Tá bom? Não, de jeito nenhum. Não. Se você falar em um idoso, tá? Falando em referência a uma pessoa, a um ser, o idoso é um substantivo concreto. Entendeu? O idoso em si. Mas a idade mesmo, tá? A fase idosa, por exemplo, é abstrato. Tá bom? A velhice, no caso, né? Coletivo. Bom, esse é o que vai denominar uma categoria de seres. É um substantivo que em si contém um grupo de seres. Esse tipo de substantivo a gente chama, tá, de coletivo. Esses coletivos são interessantes porque alguns deles devem ser, por exemplo, especificados. Se vai falar um cardume, ninguém vai falar cardume de peixe, não deve, porque todo cardume é de peixe. Mas você pode especificar com a espécie de peixe. Você pode falar um cardume de sardinhas, um cardume de carpas, um cardume de namorados, que é um tipo de peixinho. Esses peixes que andam em grupo, né? Cardume. Posso? Acho que tem aqui. Tem vários aqui. Ó. Tem aqui a frota, né?
carros, caminhões, esquadrilha. Ah, pronto. Sim. Vamos escrever uma frase. O cardume de sardinhas foi pescado ilegalmente. Ó. Pronto. Veja aí, ó. O cardume de sardinhas. Então, tudo bem você usar sardinhas porque é uma espécie de peixe. Entende? Mas se você disser só um cardume, aí fica aquela ideia mais genérica, né? Um cardume, ou seja, um conjunto, um grupo de peixes. A constelação, um grupo de estrelas. E assim vai. Tem vários coletivos, né, gente? Nuvens de insetos. Você não vai dizer de inseto porque é nuvem, né? Já dá a ideia de que é de inseto. Aí você pode falar nuvem de gafanhotos. Se for abelha especificamente, já tem um coletivo mais restrito. Enxame, né? É um grupo de abelhinhas reunidas. Cuidado, quem for alérgico aí com choque anafilático, hein? Tá aí. Então, você tem um coletivo como substantivo comum que, mesmo estando no singular, designa um conjunto de seres da mesma espécie. Tá bom, queridos estudantes? Esse é o coletivo, ó. Olha aí, ó. Quanto à formação, que já é o outro critério. Aqui a gente vai anotar a forma mesmo de apresentação do substantivo, tá? Quando ele está lá escrito, ou quando ele é falado, se ele é um só, se ele é representado por duas ou mais palavras. Se se trata, por exemplo, de um substantivo que é o primeiro, ou um substantivo que deriva de outra palavra. Esses aí são os critérios considerados aqui dentro da forma. Então, vamos lá soltar. Primitivo são aqueles que dão origem a outras palavras, são os primeiros. Eles originam outras palavras. Os derivados vêm de outras palavras. Ó, você tem, por exemplo, livro, que dá origem ao substantivo livraria. Então, livraria já é um derivado de livro, tá? Livreiro também já é um derivado de livro. Tá vendo? Nem sempre o substantivo vai ser derivado de um outro substantivo, né? Por exemplo, a beleza. A beleza é um substantivo, com certeza, comum, tá? A beleza é um substantivo abstrato, no sentido de que nomeia aquilo que é belo, a qualidade do que é belo, né? A beleza também é um substantivo derivado. Perceba que é o adjetivo belo, que, acrescido do sufixo eza, tá? Dá origem a esse substantivo. Belo mais eza, beleza. Ok? E a interjeição beleza, bom, aí é outro caso. A interjeição, palavra que indica algum tipo de sentimento, alguma manifestação de emoção, tá? É outra coisa. Olha o contexto. Olha aí, ó. Livro com o sufixo aria dá livraria. Pão mais aria com outros elementos acrescidos dá padaria. Tá bom? Pão mais eiro dá origem ao padeiro. Enfim. Isso é o critério da forma, ou formação. Olha aí, ó. Alguns outros substantivos, tá? Que são compostos. Esses que têm 2 ou mais radicais em sua estrutura. Aqui nós temos o substantivo simples, um radicalzinho. Então, muito cuidado, gente, na hora de classificar essa forma, tá? Por que eu estou falando isso? Porque volta e meia você precisa empregar essa classe na construção de um gênero mais formal, como vai acontecer de certo na dissertação escolar, se esse for o gênero que continuar a ser cobrado, né, que for cobrado aí nos vestibulares que vem em sequência. Então, tome muito cuidado, porque, assim, existe a regra de hífen, de uso de hífen para substantivos derivados por prefixação, em sua maioria, e existem regras de hífen para substantivos derivados, aliás, para substantivos formados por composição. Por exemplo, por que eu junto o substantivo homem com lobo e eu tenho o composto lobisomem? Eu já estou vendo aí 2 palavras independentes. Ó, lobo com homem dá lobisomem. Então, veja que aqui na escrita de lobisomem não existe, tá? Não existe de jeito nenhum hífen. Mas já
Em obra-prima, ó, você tem hífen. Ou seja, eu estou juntando essas duas palavras e formando um substantivo composto. Mona Lisa, ou La Gioconda, é a obra-prima de Leonardo da Vinci. Ou seja, a obra mais significativa da produção desse autor em termos de pintura, né? Esse quadro aí, aliás, esse infográfico aí, o Homem Vitruviano, também é do Leonardo da Vinci, viu, gente? Top. Isso é um substantivo composto, ó. Tá vendo? Se eu isolo obra, se eu isolo homem, se eu isolo maçã, se eu isolo banana, são substantivos simples. Eu junto. Banana, maçã. Aqui também tem hífen, ó. Isso é um substantivo composto. Agora, cuidado com isso aqui, ó. Pré-história. Isso não é substantivo composto, gente. Por favor. Eu vou recapitular o conceito. Composto é substantivo que tem em sua estrutura 2 ou mais radicais, aglutinados ou isolados por hífen, tá? Separados por hífen. Tome cuidado. A gente tem as duas coisas. Você está vendo aí? Lobisomem é um composto aglutinado. Os outros que eu coloquei lá em cima, obra-prima, segunda-feira, são substantivos aí com hífen, tá? Agora, pré-história é substantivo derivado. É simples. Por quê? Eu tenho aqui um prefixo não radical. Como é, então, que você vai diferenciar um prefixo e um radical? Fácil. O prefixo, ele nunca vai existir sozinho. Como é que você vai conseguir formar uma palavra com pré? Sim, pré o quê? Pré é indicativo de anterioridade, posição anterior, tempo anterior. Então, não tem como. Os prefixos são formas presas. Não consegue constituir sozinho sentido. Então, mini, proto, pré, pós, pró, não vão ser nunca radicais. O que ocorre? Você tem aí palavras derivadas e não compostas. Muito cuidado com isso aí, tá? Atenciones. Olha aí. Vamos agora tratar desses determinantes. Coisa básica. Veja bem, querido estudante, qualquer palavra que se junte ao substantivo para dar a ele noções de determinação e indeterminação, noções de posse, noções de indefinição, para qualificar esse substantivo, quantificar é considerado um determinante. E algumas classes de palavras têm esse papel importantíssimo, que, em geral, vão aí estar no papel sintático de adjuntos adnominais. Então, como determinantes dos substantivos, nós vamos ter artigos, numerais e pronomes adjetivos, ou seja, numerais e pronomes que acompanham os substantivos, o próprio adjetivo, a locução adjetiva, os pronomes que acompanham os substantivos. Já falei do pronome? Já falei. Tudo isso aí é determinante do substantivo. Então, veja aí o que é o conceito de determinante. Ó. É uma palavra que determina um substantivo ou termo substantivado, antecedente. Normalmente vem antes dele, né? Num grupo nominal ou ainda funcionando como termo qualificativo, como ocorre com os adjetivos e locuções adjetivas que normalmente são posicionados após o substantivo, tá? Imediatamente após. Então, acompanha o nome concordando com ele em gênero e número. É por isso que a gente vê que artigos, adjetivos, numerais e pronomes podem concordar com o substantivo em gênero e número, tá? Então, é por isso que a gente fala que eles são modificadores e acompanham o mesmo tipo de comportamento em termos de flexão do substantivo. E aí você estuda nesse aspecto a concordância nominal, né, querido estudante? E, claro, o papel deles é ajudar a construir as referências feitas a esse substantivo. Como eu disse, indicando qualidades, estados, condições, quantificando esse substantivo, indicando relação de posse com esse substantivo, dando noções de indefinição, definição. Então, a gente vai dar com eles indicações sobre aquilo que o nome expressa e limitando ou concretizando o seu significado. Por isso que os determinantes são tão importantes. Então, quando você percebe que, num texto, há uma presença considerável de determinantes, muito provavelmente, principalmente se esses determinantes forem
em sua maioria, adjetivos, palavras que de alguma forma vão qualificar o substantivo, você vai ter o texto descritivo. Olha aí. Então, para identificar as tipologias, a gente também precisa identificar dentro do gênero dessas marcas. Perceba por que um cardápio é descritivo, porque além dos pratos e bebidas, nas comidas e bebidas que o estabelecimento oferece, você tem lá todas as descrições desses pratos. Então, é muito adjetivo, muito substantivo, evidentemente, seguido de adjetivo, né? Então, a parte bastante descritiva do menu, tá? Olha aí, ó. O Brasil é um país belíssimo. O que significa utilizar o determinante, o artigo 11 de Brasil? Eu estou tratando de um país específico. Tanto é que é um substantivo próprio, escrito, grafado com letra maiúscula, inicial maiúscula. Veja aí por quê. Então, você tem ali um artigo definido, que, em geral, tem esse papel mesmo de especificar, determinar, indicar que existe intimidade, proximidade ou mesmo conhecimento em relação ao substantivo a que se refere. Também não quer dizer que os artigos só vão acompanhar substantivos próprios, não, tá? Pode ser um substantivo comum mesmo. Este país se chama Brasil. Olha aí, ó. Esse determinante que você está vendo aí, acompanhando o substantivo país, é o pronome este, pronome chamado de demonstrativo, que vai fazer referências em relação aos substantivos que modifica, com relação ao tempo, com relação ao espaço, referências textuais, ou seja, dentro do texto ou fora deles. É esse o papel desse tipo de determinante. Pronomes, olha aí. Aquele é o país onde moro, apontando aí no texto, fazendo referência a um país, pronome demonstrativo aquele. Dessa vez, o numeral ordinal, ó, visitei 2 países, França e Alemanha. Então, perceba como o numeral 2, ele quantifica o substantivo países, né? Quantifica exatamente. Por isso que foi empregado aí um cardinal. O cardinal é um tipo de numeral que, quando o determinante do substantivo, ele vai indicar uma quantidade exata. Então, não há dúvida de que 2 é 2. Entendeu? A matemática aí é reta, é certeira. O brasileiro é um povo feliz. Dessa vez, ó, a gente já está atribuindo uma qualidade, uma característica ao substantivo povo. Por isso, o determinante, o modificador dele, foi o adjetivo feliz. Então, você vê como tem um caráter descritivo, tá? Forte. E olha que eu estou trabalhando exemplos mais isolados, né? Imagina um gênero descritivo, como esses determinantes do substantivo vão funcionar nesse aspecto, né? De tornar o sentido do substantivo muito mais pormenorizado, muito mais detalhado, tá bom? Então, temos aí o adjetivo feliz. Olha aí, ó. Aqui a gente vê numa panorâmica quais são as classes, as outras classes que vão funcionar junto ao substantivo para trazer essas noções mais pormenorizadas. Então, temos aqui, ó, artigos, do jeito que você viu lá nos exemplos, os pronomes, principalmente os pronomes que acompanham os substantivos, né? Aliás, somente os pronomes que acompanham os substantivos é que podem ser tratados como seus determinantes, tá? Não esqueça esse detalhe. Se o pronome estiver fazendo as vezes substantivo, aí ele é chamado de pronome substantivo. Aí ele é o próprio substantivo, vamos dizer assim, travestido de pronome, entendeu? Então, cuidado com isso aí. Os numerais, como você viu, tanto cardinais, quanto ordinais, quanto multiplicativos, fracionários, todos os numerais vão, nesse caso, apresentar aí posições do ser, quantidades específicas, quantidades múltiplas, parte de um todo em relação aos substantivos a que se refere. O artigo é uma classe muito trivial. É o determinante do substantivo, é a palavra que vai acompanhar esse substantivo para, em sentido geral, ou determinar, no caso dos artigos definidos, ou indeterminar, no caso dos indefinidos. Tá? Mas sempre considere o contexto, porque vai ter escapatória para isso aí. Quando você diz ela é uma mulher de verdade, perceba que você não está falando de uma mulher estranha. Você está usando o artigo indefinido, está, mas só em relação à classificação. No contexto, esse uma é um artigo utilizado aí com o sentido de restringir, especificar e valorizar esse substantivo que é mulher, tá? Então, muito cuidado com o contexto. Olha aí o que o artigo faz, ó. Do ponto de vista semântico, ele pode individualizar ou generalizar, indicar conhecimento ou desconhecimento,
Apreciação ou depreciação, que é a mesma coisa de valorização ou desvalorização. Determinação e indeterminação, intimidade, aproximação numérica, como, por exemplo, ela tem uns 15 anos. Intensificação, proximidade, diferenciar o gênero com implicações semânticas. O lente a lente, por exemplo, banana a banana, o capital a capital, tá? Então, o artigo tem toda essa função aí, para você ver que eu disse que era trivial, mas eu retiro o que eu disse. Inclusive, só aprende o fenômeno da crase quem tem uma excelente noção do que é um artigo definido, principalmente, viu? É muito importante. Só por curiosidade, você está querendo saber que a lente, você sabe o que é, né? A lente que é aquele objeto que a gente utiliza para, sei lá, ampliar a visão, melhorar a visão. É a lente mesmo, você está pensando aí. Lente do óculos escuro, lente do óculos de grau. O lente, gente, é uma forma de denominar o professor. Eu, por exemplo, sou um lente. Eu e as meninas aqui arrasantes. Somos lentes. O lente tem que ser masculino, tá? Do ponto de vista morfológico, bom, ele vai acompanhar um substantivo. O artigo tem o poder de transformar qualquer outra classe que não seja em substantivo, beleza? Ele vai variar em gênero e número, acompanhando, evidentemente, essa flexão por causa do substantivo. Então, dentro do aspecto da concordância nominal, o artigo com certeza se modifica para harmonizar-se com o substantivo que ele transforma, tá? Então, veja aí, ó, ele transforma qualquer palavra que o suceda em substantivo em 99% dos casos. Inclusive, ele mesmo. O a é um dos artigos da língua portuguesa, um dos artigos definidos. Ó, acabei de transformar um artigo em substantivo. Então, você vê. Do ponto de vista semântico, vai funcionar como adjunto adnominal, sintático. Sim. O a, vou escrever aqui, ó. O a é um artigo definido. Não deveria nem ter colocado deveria ter colocado pode ser, né? Que esse azinho aí pode ser pronome. Mas eu quero falar do artigo mesmo. Pronto. O a é um artigo definido. Então, perceba que eu usei a, que seria artigo, como um substantivo nessa frase. Ó. Tá vendo? Eu nomeei um ser, dei nome a um dos artigos, usando o próprio artigo em si. Ou seja, isso aí é o que a gente chama de derivação imprópria, tá, querido estudante? Quando a gente transforma uma classe, tá, uma outra classe qualquer em um substantivo, derivação imprópria. Aliás, recapitulando, ela ocorre quando qualquer classe pode ser transformada em outra. Essa é a derivação imprópria. Ok. Quanto à classificação, esse conceito é bem básico, definido o, a, os e as, ou seja, masculino, singular, plural, feminino, singular, feminino, plural. Indefinido, singular, masculino, uns, singular, feminino, umas, tá? De acordo com as noções de gênero binário. Vamos agora resolver uma questãozinha, massa. Vocês sabem que eu adoro trabalhar tudo dentro do contexto, né? Essa musiquinha aí, muito linda. Caetaninho Velozinho, esse cara. Ah, que esse cara tem me consumido. A mim e a tudo que eu quis. Com seus olhinhos infantis, como os olhos de um bandido. Ele está na minha vida porque quer. E eu estou para o que der e vier. Ele chega ao anoitecer. Quando vem a madrugada, ele some. Ele é quem quer. Ele é o homem, eu sou apenas uma mulher. Ah, para esse final aí foi de lascar, viu? Esse final aí coloca, tá, a mulher em condição totalmente subjugada, inferior ao ser masculino. Observe que quando, lá no finalzinho, o eu lírico diz, o eu lírico deve ser feminino, né? Ele é quem quer. Ó, como quem diz, ele é quem manda, ele é que quer. Ele chega a hora que ele quiser. Ele é o homem, eu sou apenas uma mulher. Então, você vê aqui como os artigos atuam de maneira interessante para construir uma visão de oposição entre a figura do homem e da mulher. Percebe que quando ele coloca o homem,
tu vê uma supervalorização da figura masculina, como que é o macho alfa, ele que manda. E eu vou fazer tudo que ele quer. Eu vou sucumbir aos desejos dele, vou fazer o que ele mandar. Ou seja, ao passo que o artigo definido dá ao substantivo homem a valorização, essa noção de supervalorização, o contrário acontece aqui. Então, você vê a figura da antítese, ó, por essas noções trazidas pelo artigo. A mulher é desvalorizada. Eu sou apenas, ainda tem o advérbio apenas de restrição, ó, eu sou apenas uma mulher. Como quem diz, eu sou apenas uma das mulheres da vida dele. Porque quando, lá mais em cima, ele diz assim, ó, ele chega ao anoitecer. Acaba chega de noite, será por quê? E vem a madrugada, ele some. Antes do dia amanhecer, ele some. Então, pode ser que esse homem seja comprometido, tá entendendo? Eu tenho a reunião de trabalho, vou passar a noite batendo cabeça. De madrugada eu chego. Então, você tem aí a noção de que a figura feminina está totalmente subjugada a desse homem aí. Então, muito desse efeito de sentido, gente, é construído pela oposição entre o artigo definido no penúltimo verso e o artigo indefinido no último verso. Não é interessante? Caetano Veloso aí cantando no eu lírico feminino. Rapaz! Observando a utilização dos dois artigos destacados nos últimos versos da canção, eu acho que eu não destaquei. Não destaquei. Mas estou destacando agora. Desculpa, gente. Ao vivo e a cores, como diria o meu saudoso Faustão. Saudoso não, Ave Maria, matei o homem, Deus o livre, retiro o que eu disse. Faustãozão, quem sabe faz ao vivo aí, ó. Uma. Pronto. Eu pensei foi no jogo, mas foi o Faustão mesmo que dizia. Quem sabe faz ao vivo. Observando a utilização dos dois artigos destacados nos últimos versos, nota-se que é indiferente o uso do artigo definido o e do indefinido uma, pois estão relacionados a substantivos. Não, gente, nunca é indiferente. Porque toda vez que você vai aplicar esses artigos num texto, existe um propósito, existe um sentido. Perceba que nas narrativas, como se diz, era uma vez, isso marca uma época indefinida, né? Na introdução dos contos clássicos, tá? Você sabe muito bem disso. Então, não é de propósito, aliás, não é despropositada, não é despropositadamente. Sempre tem uma razão de ser. Então, pode esquecer esse negócio de indiferente aí, que isso aqui é indício claro de que a alternativa está errada. B. A utilização do artigo definido para o homem expressa uma supervalorização desse ser. Vamos deixar essa letra B quieta, né? Porque, com relação a ele, foi utilizado, de fato, o artigo definido o. Ele é o homem, né? Vamos ver a C. O eu lírico é masculino, portanto, pretende enaltecer a si próprio e não a mulher. Não, gente, o eu lírico é feminino, tá? O eu lírico é a voz que fala no poema. Ela se autodeclara mulher, ela diz, ele é o homem, eu sou apenas uma mulher. Então, quando ela coloca eu sou, dá essa ideia de que esse eu lírico é feminino. Então, está errado isso aqui, não corresponde à realidade dos fatos. Letra D. Há uma valorização da mulher e depreciação do homem devido aos artigos. É o contrário, viu? Quando se coloca um artigo indefinido perante o substantivo mulher, ela ganhou um quê de desvalorização. Tipo, como dizer assim, não vou falar com esse umzinho aí, não. Ou seja, isso é uma forma de desvalorizar o outro, depreciar a imagem do outro. É o que acontece aqui. Só que está ao contrário aí. A valorização é do homem. Quem é depreciado é a figura da mulher. Tá? E letra E, esta construção fere as regras da gramática. Gente, nada a ver. Pelo amor de Deus. Tem nada com registro formal aqui, que é indicado pela gramática normativa. Resposta correta, B, de bolinhas coloridinhas. Realmente, você tem uma antítese nessa oposição entre os artigos definidos e indefinidos, tá? Olha aí. Aqui nesse infográfico eu vou apresentar para vocês um outro determinante do substantivo, gente, o numeral. Outra classezinha que o povo não gosta muito, desvaloriza, mas o bichinho é super explorado no nosso dia a dia. A gente usa a classe dos numerais para várias situações. Quantificar os seres. Eu estou falando em quantificar de maneira bem genérica, porque, perceba,
existem formas e formas de quantificar os seres. Você pode indicar, por exemplo, uma quantidade exata de seres. Fui à padaria e comprei 10 pães, ou seja, você usa o numeral cardinal, entende? 10 pães. Ou seja, em relação ao substantivo pães, eu quis indicar uma quantidade exata, por isso eu utilizei um numeral cardinal. Se eu digo eu comprei 12 pães e comi um terço deles, olha só, você comeu bastante pão. Você está indicando partes de um todo, né? Empanzinado, literalmente. Você está empanzinado. Comeu pão demais. Então, assim, eu trouxe o gênero infográfico, tá? Que é um gênero que traz informações de maneira, em geral, bastante condensada, lúdica, porque você vê que o infográfico trabalha bastante com cores, com textos não verbais, ícones, índices, símbolos, para trazer informações da maneira mais clara possível para o interlocutor. E um dado que não falta, gente, quase que não falta aos infográficos, são dados numéricos. Muitas vezes representados por numerais cardinais, às vezes por ordinais. O Brasil é o 14º colocado em não sei o que, não sei o que. Você tem 14º numeral ordinal, tá? Dentre os não sei quantos países do G1, o Brasil é o primeiro. Pronto. Indica posição numa determinada ordem, é ordinal. Ok? Olha aí, ó. 5% da população brasileira é surda e parte dela usa a língua brasileira de sinais para se comunicar em homenagem a vocês duas lindas. Olha aí. E aos lindos que estão nos assistindo aqui, os surdos. Assim? Beijos. Está vendo? O infográfico como esse é interessante porque mostra até que ponto as leis brasileiras respeitam as necessidades dos alunos surdos, ou seja, dos alunos que têm uma condição especial e precisam, assim, ser tratados e respeitados. Olha que bacana, e o canal traz aqui, olha só, a tradução. É assim que a gente fala, Uninha, tradução? É tradução para vocês, queridos. É interpretação simultânea, corrigindo. Olha aí. Então, vejam que, dentro desse infográfico que fala sobre a inclusão do público surdo, você tem dados interessantes que mostram como ainda, apesar de a situação ter melhorado, está muito aquém daquilo que, de fato, esse público necessita, né? Ó, no Brasil, cerca de 7% dos surdos têm ensino superior completo, ou seja, pouquíssimo, né, gente? Se você imaginar que o total disso é 100%, 7 é muito pouco, entende? Então, eu tenho aqui, ó, parte de um todo com numeral fracionário. A maioria dos numerais que estão aí, como vocês estão percebendo, ó, aqui, são numerais fracionários. São determinantes dos substantivos. Vejam que eles aparecem aqui, ó, 5%. Inclusive, eles estão trabalhando aqui não como determinantes, ó, como substantivos propriamente ditos, né? Aqui, ó, você já tem o numeral substantivo. Projeto de lei número tal, /21, que é o número, recentíssimos, né? Os projetos de leis. Aí fala aqui, dos deputados Valéria Bolsonaro, Ataí Moraes, Tenente Coimbra, que falam aí de projetos voltados para esse público, com o respectivo ano, né? E o número da lei, ó, 390, 589, com a lei 500. Então, você tem numerais já cardinais, indica uma quantidade exata, tá vendo? E aí você vê como eles funcionam, tanto os numerais atuando como substantivos, como também como determinantes dos substantivos. Gênero infográfico, Topperson. Mostra isso aí, ó. Mais numerinhos, 15% frequentaram a escola até o ensino médio, tá pouco, bora aumentar. 46% até o fundamental, tá melhor, mas pode ser melhorado. 32% não tem um grau de instrução, e isso é grave. Isso precisa ser melhorado urgentemente, né? Muito bem. Aqui fala de acessibilidade, outras situações em que a gente usa números, tá? E só mostrando para você. O numeral que vai atuar como determinante, como modificador de substantivo, é o numeral que vai, portanto, acompanhar essa classe, viu? Chamamos de numerais adjetivos. Então, na frase, eles vão ter uma função de adjetivo, mas, entre aspas, né? Eles vão quantificar esse numeral. Então, virão determinando substantivo, composto também como adjuntos adnominais. Então, por exemplo, deixa eu tirar essa caneta que ela está muito coisada.
Vamos botar a canetinha simples mesmo. Ó, alunos, o substantivo, ó, homem e pessoas. Perceba como os numerais vão atuar junto aos substantivos. Ó, primeiro homem, 2 alunos, 15 pessoas. E são numerais, pelo menos 2 e 15 de mesma categoria, cardinais, ó, quantidades exatas em relação ao substantivo alunos e pessoas, respectivamente. E depois o numeral primeiro, ó, funcionando aí como numeral que indica uma ordem. Primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong, voltou ao espaço recentemente. Tá vendo aí? Esses são os numerais adjetivos, aqueles que vão funcionar como determinantes do substantivo. Aí tem vários empregos, né? Isso aqui é interessante porque, assim, a gente tem numeral que é o chamado romano. E, para quem não sabe, existe, dentro do português padrão, uma forma de você ler os romanos, dependendo daquilo que eles vão indicar. Porque, veja bem, ó, romano indica títulos de reis, papas, príncipes, tá? Princesas, títulos em geral, ok? Indica também eventos, indica leis, incisos, parágrafos, enfim. Então, assim, em títulos de reis, rainhas, títulos que são dados a papas, por exemplo, ou a capítulos de obra, a leitura dos numerais romanos como ordinais vai até o 10, gente. Ou seja, esse X aqui significa dizer que você vai ler século décimo. A partir de 11, aí você já passa a ler século 11, século 12, século 13, por aí vai. Entendeu? Já em leis, por exemplo, você vai ler o romano como ordinal até o 9, ou seja, capítulo 9, aliás, lei nona, nona lei, e a partir daí, de 10, você vai ler como cardinal. Então, existe essa, tá, orientação. Por exemplo, uma vez eu vi a moça do GPS dizendo o seguinte. Sol, né? Ah, na Libras também. Uau. Não sabia. Olha aí. Eu vi a moça do GPS dizendo, siga na Avenida João 23º. Eu fiquei, oi? João 23º? Como assim, gata? Eu sabia, lógico, que era João 23, né? Mas eu achei estranho, porque eu nunca tinha escutado ninguém dizer João 23º. Então, ela não seguiu a orientação normativa, a mocinha do GPS. Eu acho que já corrigiram, tá? João X, o João XXI. Oh. Então, existe uma forma de leitura, tá, gente? Então, cuidado. E veja como ele vai trazer uma especificação, ou seja, não é qualquer João, é o João 23, representado pelos algarismos romanos, que é uma espécie de numeração super especial. Vamos responder essa questãozinha aí, maravilhosa. Vocês, acho que dá para enxergar, né? A gente tem na cena um corvo. O corvo pobre. Olha só. Na primeira cena, gente, o corvinho, ele enxerga uma semente de milho. Acho que ele está com ela no bico. Acho que tá. Uma semente de milho. Mas se eu plantar, posso ter uma espiga. Você vê que o cabo tá seco de fome. O negócio não está muito propício, não, né? Aí ele plantou. Tudo indica, né? Pela sequência de fatos. Uma espiga. Mas se eu plantar, posso ter várias espigas. Aí, na última cena do quadrinho, você vê o corvo morto. Ou seja, ele queria, e acabou sem nada, né? Daqui que ele esperasse a plantação de milho vingar mesmo, o bichinho morreu. Então, morreu de fome. Aí é o mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, né, filho? E você voou para o céu dos corvos. Veja bem. Então, quando ele diz uma semente de milho, a parte não verbal vai nos ajudar a entender que esse uma, porque muitas vezes se confunde uma, artigo uma, numeral, uma, pronome indefinido. E aqui deixa claro para a gente que ele está falando uma, numeral. Ó, uma semente de milho. Você vê apenas uma no biquinho dele. Na próxima cena, ele diz uma espiga. De fato, só tem uma espiguinha. Entende? Então,
A ideia desse uma é quantificar o substantivo espiga, quantificar o substantivo semente, e o coletivo, né, o milharal lá no final, reforça ainda mais a ideia de que essas palavras foram de fato empregadas, nenéns, como numerais. É por isso que eu disse, é o contexto, né? É verdade. Ainda dá uma aula de biologia, como a Loninha está dizendo. Os animais ajudam a espalhar as sementinhas. Olha aí. Para que se compreenda o sentido da tirinha, é necessário perceber que a palavra uma é. Aí você vai entender que no contexto, podendo ser uma, como eu disse, um numeral, podendo ser um artigo indefinido ou um pronome indefinido, quando a gente diz, por exemplo, umas e outras, né, numa expressão mais ou menos depreciativa ou não, né? Hoje eu vou tomar umas e outras. Não, gente, eu não vou tomar, que eu não bebo. Sou uma pessoa que bebo água. Então, umas e outras indefinido. O uma aí é certamente numeral, porque você viu que ele quantificou o substantivo semente, o substantivo espiga. Entendeu, neném? Então, vamos marcar aqui que essa palavra foi empregada como numeral por indicar uma quantidade. Quantificou. E essa foi a nossa aula sobre substantivos e seus determinantes. Espero que tenham gostado. Desejo a todos um ótimo fim de até a próxima. Tchau, tchau.